Neste documentário da revista É Destaque, você vai conhecer a paixão de um médico pelo futebol, que uniu uma geração de seberienses. Ele atendeu a maior parte da população de Seberi por mais de 50 anos à saúde pública. Estamos falando do Dr. Frederico João Cerutti. Aceitei participar do Independente e foi o clube do meu coração. Ele foi um grande incentivador do futebol em Seberi. Prova disso é que foi um dos fundadores e investidor do Independente Futebol Clube. Na época de sua criação já existia o Esporte Clube Cruzeiro, o time que passou a ser o seu rival em disputas municipais, regionais e estaduais no campeonato amador. Junto ao Dr. Frederico, várias outras pessoas também foram protagonistas. Sebastião Câmara da Silva se emociona ao falar sobre o clube. Eu desde o começo fui do Independente, fui presidente, fui diretor. Fui treinador, fui todas as funções independentes ali, eu passei por todas. Antônio Dalla Nora foi um dos jogadores do clube. Ele destaca que se pudesse, voltaria no tempo. Chega a me dar uma sensação de alegria, coisa nada, uma palavra assim. Eu voltaria com toda a boa vontade, voltaria com... E outra coisa também, eu voltaria com mais experiência, o que é muito importante, isso aí numa equipe de futebol, porque eu joguei em vários times e sempre fui capitão do time. Então isso aí sempre me enalteceu, sempre me orgulhou com isso, e eu voltaria para o Independente com todo carinho e me dedicando totalmente à equipe. Luiz João Queiroz também foi um dos jogadores do Independente. Ele ressalta que o Dr. Frederico foi um grande incentivador do clube. Com certeza o Dr. Frederico foi uma das pessoas que ajudou muito o Independente. Eu confesso que acho que o último ou o penúltimo ano já, eu só disputei o campeonato estadual por causa exatamente dele, né? Porque eu já estava a fim de parar em função de outras atividades profissionais e tal. E eu só disputei a pedido aí do Dr. Frederico, que foi um grande incentivador, colaborador do Independente, do nosso velho Independente de Guerra. Hoje a gente vê a situação que está o estádio. Os campeonatos jogados pelo Independente foram principalmente os municipais e o amador a nível estadual. O único clube na região que possuía um túnel de acesso ao campo era também temido pelos adversários pelas dificuldades impostas pelo time jogando em casa, no estádio Dr. Frederico João Cerutti. Nós tínhamos uma grande rivalidade com o Independente de Seberi. Naquela época, em 88, 89, a gente tinha como assim umas bases no futebol, mas acima de tudo assim a gente tinha um respeito grande pelo Independente de Seberi, porque a gente se preparava durante a semana inteira para vir fazer esses jogos, onde muitas vezes valiam uma classificação para uma outra etapa. E a gente tem recordação de um jogo que a gente teve aqui em Seberi, diante do Independente de Seberi, que a gente ficou uma semana se preparando para enfrentar essa equipe de Seberi. Esse jogo foi de uma grandeza esplendorosa, aonde a gente teria que empatar para subir para uma outra série. Nós sabíamos que toda a jornada era difícil, porque quando falavam em Independente de Seberi, era uma equipe que era tradicional na cidade de Seberi, e nós era muito tradicional também na cidade de Planalto, e nós se preparava muito. Nesse jogo a gente saiu perdendo o jogo para o Independente de Seberi, conseguimos o empate e a classificação aos 44 minutos do segundo tempo. As arbitragens eram tudo federados, que vinham da Federação Gaúcha de Futebol. Os torcedores eram inúmeros seberienses que lotavam as dependências do estádio para apoiar o time do coração. Dentre eles está o Ivan Piccolotto, que não perdia a partida, que além de torcedor fanático, era irmão de um dos jogadores, o ex-jogador já falecido Clóvis Piccolotto, uma das promessas do time. Quando vieram fazer o gol, ele
ofereciam pra mim. Ele era o nosso herói do Independente. Olha, o Independente pra mim foi emocionante na hora que fizeram o gol. Então não tenho o que eu dizer mais. Tão emocionante assim. Emocionante de verdade. O Independente, filiado na Federação Gaúcha de Futebol, na categoria de amadores, e ainda não tinha campo, portanto, jogando no campo do adversário, ficou campeão da cidade. Olha, nós tínhamos uma rivalidade muito grande aqui em Seberi, Cruzeiro e Independente. E num determinado momento, no campo do adversário, ou seja, no campo do Cruzeiro, numa competição válida pelo campeonato estadual, eu recordo que eu tive a felicidade de marcar um gol e nós ter vencido aquele clássico. E para minha surpresa, na segunda-feira, um fotógrafo que nós tínhamos na época aqui em Seberi, ele me dizia que tinha registrado, inclusive, aquele momento com uma foto. Roubou a bola o capitão Antônio Dallanora do Independente, tocou para o Osmar, passou um pouquinho mais adiante, passou pro Valtinho para Luiz Queiroz, o Luiz Queiroz recebeu, dominou, vai chutar, atenção, bateu na bola, golaço! Golaço! Gol! Uma bomba! Quase do meio do campo! Queiroz! Estufa as redes da meta cruzeirista! Dr. Frederico fez investimentos significativos no Esporte Clube Independente, como, por exemplo, a compra da área em que foi construído o estádio. Após isso, a construção e também despesas nas disputas estaduais. O campo do Independente foi feito o Dr. Frederico, por isso o nome, Estádio Dr. Frederico João Cerutti, exatamente pelo que ele fez pelo Independente. Olha, falar do Dr. Frederico é um privilégio, né? Um privilégio para qualquer pessoa. Então, para mim, me sinto abençoado por Deus, poder falar do Dr. Frederico. Porque ele não foi, vamos dizer, um doutor, não foi o patrono, ele foi um pai, né? Ele foi um pai para o jogador, para a direção, ele não deixou faltar nada, ele dava apoio, ele dava incentivo, ele vibrava, ele era uma pessoa assim formidável e cuidava da saúde do atleta, mesmo fora da lesão, se você adoecesse, tu aparecesse na casa dele no domingo de noite, ele te internava no hospital, ele te cuidava, mas a paixão dele era lá, ligado lá, então ele foi um pai para nós. Então, falar do Dr. Frederico é simplesmente um privilégio, né? No início da década de 90, o campeonato amador foi perdendo força na região. Com isso, o Independente, aos poucos, também foi enfraquecendo, como tantos outros clubes na região. O Independente continua vivo através de jovens do bairro que continuam utilizando o nome do clube para campeonatos municipais e também através de um time de veteranos, ex-atletas do clube. Bom, estamos falando aqui do bairro Independente de Seberi, onde foi o estádio Dr. Frederico João Cerutti, do nosso Independente Futebol Clube. Como vocês estão vendo aqui, o que restou do antigo estádio do Independente Futebol Clube é só este pilar que fechava todo o estádio, que era todo fechado de muro. E lá ao fundo havia também o túnel que dava acesso ao campo, que era temido pelos adversários. Hoje, o que resta aqui é saudades e as belas lembranças dos jogos do campeonato municipal, também do campeonato amador. Quando eu fui criança, meu pai me trazia para assistir os jogos do campeonato amador, do campeonato municipal do Independente Futebol Clube, clássicos contra o Cruzeiro, contra times da nossa região. E o que resta hoje é só lembranças e saudades do nosso querido e velho Independente Futebol Clube. Revista é destaque. A exclusividade nas suas mãos.